Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 2 de novembro, hoje, sábado, hoje a igreja celebra a comemoração de todos os fiéis defuntos, popularmente conhecido como dia de finados. É o dia que nós temos para que, como igreja, possamos rezar por todos aqueles que nos precederam na eternidade, rezar de uma forma especial por todas as almas dos fiéis que estão no purgatório. Inclusive hoje podemos lucrar as indulgências, né? Indulgências plenárias para os fiéis defuntos, pelas almas do purgatório. Tá bom? Então, hoje também nós temos é, várias opções de leituras, né, na liturgia de hoje, mas o evangelho que nós vamos meditar é o evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículos 37 ao 40. É um evangelho curto. É um evangelho que diz assim: Naquele tempo disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Jesus hoje no Evangelho está dizendo: Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Qual é a vontade do Pai? A nossa salvação. Deus é sempre o maior interessado em nos salvar. Deus é sempre aquele que mais deseja que nós tenhamos a vida eterna, a salvação eterna. Deus é sempre o mais desejoso. Ele é sempre o mais interessado. Então veja, nós estamos diante da misericórdia de Deus. Nós estamos diante desse querer de Deus. Para um pouco para pensar. Deus quer a tua salvação. Mas veja, lembremos também daquilo que Santo Agostinho dizia, né? O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus não poderá salvar ninguém se não tiver, não, se a pessoa não quiser ser salva. Ou seja, é preciso crer, é preciso buscar. É preciso crer em Jesus, e crer em Jesus significa aderir à sua pessoa, aderir à sua palavra, ao seu ensinamento, à vontade de Deus, o plano de Deus para nós. É preciso uma metanoia, é preciso uma conversão, é preciso arrependimento dos pecados, é preciso confessar os pecados, nós precisamos ser absolvidos dos nossos pecados, precisamos de absolvição. Nossos pecados precisam ser absolvidos. Temos que passar pelo sacramento da confissão. Meu povo, Deus quer nos salvar. Mas o Deus que nos criou sem nós, não fizemos nada para sermos criados, não nos salvará sem nós, se a nossa adesão a Cristo. E Jesus está dizendo hoje no Evangelho: Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai,
que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Hoje, quando você for visitar o cemitério, fazer a sua oração, pense nisso. A morte não é o fim, a morte é o meio. É a Páscoa, é passagem, é passagem. Então, queridos irmãos e irmãs, lembremos daquilo que Santa Teresa dizia a respeito da morte. Ela dizia assim: eu quero ver a Deus, mas para vê-lo eu tenho que morrer. É a passagem. Santa Teresinha do Menino Jesus, que no auge da sua enfermidade, disse: eu não morro, eu entro na vida. É passagem, é Páscoa. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nós rezarmos pelos fiéis defuntos, peçamos ao Senhor que renove em nós a esperança, a fé, a adesão a Cristo, o amor a nosso Senhor, para que assim também possamos trilhar o caminho de vida nova e estarmos preparados para esse encontro definitivo com o Senhor. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.